Jonas, na Bíblia hebraica, foi um profeta do norte do reino de Israel que viveu por volta do século VIII a.C. Ele é a figura central do livro de Jonas, no qual ele é chamado por Deus para viajar até Nínive e alertar seus moradores do iminente castigo divino. Em vez disso, Jonas decide por embarcar em um navio com destino a Tarsis. Preso em uma tempestade, ele ordena que a tripulação do navio jogue ao mar, e após isto, ele acaba sendo engolido por um peixe gigante. 3 dias depois, Jonas concorda em ir a Nínive, e então o peixe o vomita na praia. Jonas convence com sucesso toda a cidade de Nínive a se arrepender, mas espera fora da cidade na expectativa de sua destruição. Deus protege Jonas do sol com uma planta, mas depois envia um verme para fazer com que ela murche. Quando Jonas reclama do calor amargo, Deus o repreende. No judaísmo, a história de Jonas representa o ensino de Techuvá, que é a capacidade de se arrepender e ser perdoado por Deus. No Novo Testamento, Jesus se denomina o maior que Jonas e promete aos fariseus o sinal de Jonas, que é a sua ressurreição. Os primeiros intérpretes cristãos viram Jonas como uma tipologia para Jesus. Mais tarde, durante a Reforma Protestante, Jonas passou a ser visto como um arquétipo do judeu invejoso. A palavra baleia seja frequentemente utilizada nas versões em português da história de Jonas. O texto hebraico na verdade usa a frase Dag Gadol, que significa peixe gigante. Nos séculos 17 e início do 18, as espécies de peixes que engoliram Jonas foram objeto de especulação para os naturalistas, que interpretaram a história como um relato de um incidente histórico. Alguns estudiosos modernos do folclore notaram semelhanças entre Jonas e outras figuras lendárias, especificamente Gilgame e o herói grego Jasão. Jonas é um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento, famoso por sua história e seu temperamento conflituoso e reativo. O profeta foi designado por Deus para pregar em Nínive, mas inicialmente fugiu do chamado do Senhor. Após uma tempestade e ser engolido por um grande peixe, Jonas passou 3 dias em seu ventre, onde se arrependeu e orou. Mesmo perdoado, ficou zangado com a misericórdia de Deus para com Nínive, revelando sua luta interna com o perdão e a compaixão. Jonas viveu numa época em que Deus falava diretamente aos profetas, enviando-lhes em missões especiais para comunicar sua vontade ao povo. A trajetória de Jonas mostra como Deus se preocupa com todas as pessoas, mesmo com aquelas que estão longe dele, e também, como ele deseja que todos se arrependam e encontrem a salvação. Jonas, filho de Amitai, era um profeta israelita residente em Gate-Efer quando Deus o enviou a Nínive para pregar contra a maldade de seus habitantes. Nínive, a capital da Síria, era um império notório por sua crueldade e opressão, particularmente em relação a Israel. Ao invés de obedecer ao chamado de Deus, Jonas decidiu fugir na direção oposta, embarcando em um navio para Tarsis. Durante a viagem, uma grande tempestade ameaçou naufragar o navio. Os marinheiros, temendo por suas vidas, descobriram que Jonas era a causa da tempestade, e a seu pedido, lançaram-no ao mar. Quando Jonas foi jogado ao mar, Deus enviou um grande peixe para engoli-lo. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, onde ele orou a Deus, reconhecendo seu erro e pedindo perdão. Deus, então, ordenou que o peixe vomitasse Jonas em terra firme. Esse evento simboliza o poder de Deus e a possibilidade de redenção, mesmo após um erro grave. Após ser salvo, Jonas finalmente obedeceu à ordem de Deus e foi a Nínive. Ele pregou a mensagem de arrependimento aos ninivitas, advertindo-os que, se não mudassem seus caminhos, a cidade seria destruída em 40 dias. Surpreendentemente, o povo de Nínive, desde o rei até os cidadãos comuns, acreditou na mensagem de Jonas, se arrependeu de seus maus caminhos e jejuou, clamando pela misericórdia de Deus. Deus viu o arrependimento genuíno deles e decidiu não destruir a cidade. Apesar do sucesso de sua missão, Jonas ficou descontente e zangado porque Deus poupou Nínive. Ele sentiu que a misericórdia de Deus para com um povo tão maldoso era injusta. Deus então ensinou a Jonas uma última lição sobre compaixão e misericórdia. Ele fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas, mas logo depois a planta murchou,
deixando Jonas exposto ao sol escaldante. Quando Jonas se lamentou pela planta, Deus apontou que se ele podia ter compaixão por uma simples planta, quanto mais ele não deveria ter compaixão de uma grande cidade cheia de pessoas e animais? A Bíblia narra que Jonas, ao tentar fugir da missão que Deus lhe havia dado, embarcando em um navio para Tarsis. Durante a viagem, uma violenta tempestade surgiu, ameaçando afundar o navio. Os marinheiros, desesperados, lançaram sortes para descobrir quem era o responsável por essa calamidade, e a sorte caiu sobre Jonas. Ele admitiu que estava fugindo de Deus e pediu que o lançassem ao mar para acalmar a tempestade. Relutantemente, os marinheiros jogaram Jonas ao mar, e imediatamente a tempestade cessou. Ao cair no mar, Jonas foi engolido por um grande peixe, preparado por Deus para salvá-lo. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, onde orou a Deus, reconhecendo sua desobediência e pedindo misericórdia. Após esse tempo, Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme, e o peixe obedeceu. A Bíblia não especifica que tipo de peixe engoliu Jonas, e a menção de uma baleia é uma interpretação comum, mas não precisa. O texto original em hebraico usa a palavra dag gadol, que se traduz simplesmente como grande peixe. Portanto, enquanto a tradição popular às vezes se refere a uma baleia, a Bíblia apenas menciona que era um grande peixe preparado por Deus para esse propósito. Jonas orou a Deus em um momento desesperador e cheio de aprendizado. Ele era um profeta a quem Deus deu uma missão: ir até a cidade de Nínive e alertar seu povo para que se arrependessem dos seus maus caminhos. No entanto, Jonas relutou. Em vez de obedecer, ele decidiu fugir da presença de Deus e embarcar em um navio rumo a Tarsis, na direção oposta. No meio da viagem, Deus enviou uma grande tempestade que ameaçou destruir o navio. Os marinheiros, em pânico, tentaram de tudo para salvar a embarcação, mas a tempestade só piorava. Por fim, perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo e, após lançar sortes, descobriram que Jonas era a razão da tempestade. Ao confessar sua desobediência, ele sugeriu que o jogassem ao mar para que a tempestade cessasse. Quando os marinheiros fizeram isso, Jonas foi engolido por um grande peixe, onde permaneceu por 3 dias e 3 noites. Ali, dentro do ventre do peixe, em total escuridão e isolamento, Jonas finalmente percebeu a seriedade de sua situação e sua dependência de Deus. Foi nesse ponto que ele orou. Sua oração foi de arrependimento, reconhecimento da soberania divina e gratidão pela misericórdia de Deus. Em sua oração, Jonas disse: "Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz." Após essa oração sincera, Deus ordenou que o peixe o deixasse em terra firme, e Jonas foi liberto. A história de Jonas traz lições profundas sobre a natureza de Deus, a humanidade, e o que significa caminhar em obediência e humildade. Jonas foi chamado para uma missão difícil, e sua primeira reação foi fugir. Muitas vezes, quando enfrentamos um chamado que nos tira da zona de conforto, sentimos medo e relutância. Essa fuga de Jonas reflete nosso próprio impulso de evitar tarefas que parecem desconfortáveis ou desafiadoras. A história nos lembra de que o propósito que Deus coloca em nossas vidas pode até parecer difícil, mas é essencial para nosso crescimento e para o bem dos outros. Jonas fugiu, e isso trouxe consequências não só para ele, mas para as pessoas ao seu redor, a tripulação do navio. Esse ponto nos lembra que nossas ações e decisões não afetam apenas a nós, mas também outras pessoas. Assim como Jonas, precisamos refletir sobre o impacto de nossas escolhas e lembrar que, mesmo quando erramos, Deus ainda nos oferece a oportunidade de recomeçar. Deus deu a Jonas uma nova chance após seu arrependimento sincero. Ele também deu a mesma oportunidade aos habitantes de Nínive, mesmo quando estavam imersos em maus caminhos. Isso nos ensina sobre a misericórdia de Deus, que está sempre disposto a perdoar e a acolher aquele que se arrepende. É um convite para que também sejamos misericordiosos e perdoados, tanto conosco quanto com os outros. Quando Jonas estava no ventre do peixe, em total desespero, ele reconheceu sua fragilidade e dependência de Deus.
Nos momentos de aflição, é comum que busquemos forças em nossas próprias habilidades, mas a experiência de Jonas nos lembra que há momentos em que precisamos nos render e entregar o controle a Deus, confiando que Ele pode nos resgatar. Tanto Jonas quanto o povo de Nínive experimentaram o poder transformador do arrependimento. A história nos ensina que reconhecer nossas falhas, buscar mudança sincera e se comprometer a seguir em um novo caminho são ações que trazem renovação e restauração. Arrepender-se é um ato de coragem e de transformação interior. Deus acompanhou Jonas em sua jornada, mesmo quando ele fugiu. Ele enviou a tempestade e o grande peixe para trazê-lo de volta ao propósito original. Isso mostra que Deus, em sua paciência e soberania, pode usar qualquer circunstância, até as adversidades, para nos guiar ao caminho certo. Nada é desperdiçado, e mesmo nossos desvios podem ser transformados em momentos de aprendizado. Jonas relutou em ir a Nínive porque sabia que Deus poderia perdoar o povo de lá, e ele não queria isso. Isso nos leva a refletir sobre nossos próprios sentimentos e preconceitos em relação aos outros. A história de Jonas é um lembrete de que o amor de Deus não conhece fronteiras e que somos chamados a amar e a buscar o bem dos outros, mesmo daqueles que consideramos difíceis ou diferentes. A história de Jonas é um chamado para abraçar nossos propósitos, confiar em Deus mesmo em situações difíceis e mostrar compaixão. Ela nos desafia a seguir em frente com coragem e confiança, mesmo quando não compreendemos totalmente os planos de Deus. Obediência. Desobedecer a Deus traz consequências. Obedecer é essencial para cumprir sua vontade. Arrependimento sincero. Deus valoriza o arrependimento genuíno e está sempre disposto a perdoar quando nos voltamos a Ele. Misericórdia de Deus. Deus mostra compaixão até mesmo aos piores pecadores, desejando sua redenção e não sua destruição. Responsabilidade profética. Profetas têm a missão de transmitir a mensagem de Deus, independentemente de seus sentimentos pessoais. Poder de Deus. Deus controla a natureza e pode usar até um grande peixe para realizar seus propósitos. Segundas chances. Deus oferece novas oportunidades para corrigir nossos erros e seguirmos o caminho certo. Compromisso com a missão. Mesmo quando relutantes, devemos cumprir nosso dever espiritual para com Deus e o próximo. Amor universal. Deus se preocupa com todas as pessoas, não apenas com um grupo específico ou nação. Humildade. Devemos reconhecer nossas falhas e buscar a orientação de Deus, mostrando humildade em nossas ações. Intervenção divina. Deus intervém em nossas vidas de maneiras surpreendentes para nos guiar de volta ao caminho certo. Jonas é um exemplo de como Deus trabalha em nossas vidas, corrigindo-nos, ensinando-nos e, acima de tudo, mostrando seu amor e misericórdia para com todos os povos. Sua história é um lembrete poderoso de que a obediência a Deus traz bênçãos e que seu desejo é que todos, independentemente de seu passado, possam experimentar sua graça redentora firmada em Jesus Cristo. Essa é a história do profeta Jonas. Se você gostou dessa história, deixa seu like. Não esqueça de compartilhar com mais pessoas esse vídeo. Curta e comente o que achou dessa história. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus, assim como chamaste Jonas para uma missão, também chamaste cada um de nós para um propósito especial. Ajuda-nos a ouvir tua voz, mesmo quando nossos corações querem se desviar. Dá-nos coragem para responder com obediência, especialmente quando o caminho parece difícil ou incompreensível. Perdoa-nos por tantas vezes fugirmos de tua presença, como Jonas, e escolhermos nossa própria vontade acima da tua. Ensina-nos a confiar em teus planos, sabendo que são maiores e melhores do que qualquer coisa que possamos imaginar. Assim como tu mostraste misericórdia a Jonas e aos habitantes de Nínive, também te pedimos que nos cubras com tua graça. Dá-nos um coração arrependido e compassivo, capaz de entender a grandeza do teu amor e a profundidade da tua compaixão. E, Senhor, que sejamos instrumentos de tua paz e testemunhas de tua bondade. Que, onde formos, possamos levar tua mensagem, confiantes de que és o Deus que salva, restaura e dá novas oportunidades. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.